Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luiz. Os Faroleiros, de Monteiro Lobato. Navio. Dava asa à dúvida uma luz vermelha a piscar na escuridão da noite. Escuridão, não direi de breu, que não é o breu de sobejo escuro para referir o negror daqueles. De cego de nascença, vá. Céu e mar fundia-os um só carvão, sem fresta nem pique, além da pinta vermelha que, súbito, se fez amarela. Lá mudou de cor, é farol. E como era farol, a conversa recaiu sobre faróis. Eduardo interpelou-me de chofre sobre a ideia que eu deles fazia. A ideia de toda a gente, ora essa? Quer dizer, uma ideia falsa. Toda a gente é um monstro com orelhas de asno e miolos de macaco, incapaz de uma ideia sensata sobre o que quer que seja. Tens na cabeça, respeito a farol, uma ideia de rua, recebida do vulgo e nunca recunhada na matriz de uma impressão pessoal. Erro? Confesso-me capaz de estarrecer um auditório de casaca, conferenciando sobre o tema, mas não afirmo que o farol descrito se pareça com algum. Pois asseguro-te eu, sem menospreço do teu engenho, que tal conferência, ouvida por um faroleiro, poria o homem de olho parvo a dizer como ao outro: se percebo, sebo. Acredito, e entenderia melhor a tua seca, retorquia Bespinhado. É de crer. Já vivi uma temporada inesquecível no Farol dos Albatrozes e falaria de cadeira. Viveste em Farol! Exclamei com espanto. E lá fui comparsa numa tragédia noturna de arrepiar cabelos. O escuro desta noite evoca-me o tremendo drama. Estávamos ambos de bruços na amorada do Orion, em hora propícia ao esbagear de um dramalhão inédito. Esporeado na curiosidade, provoquei-o. Vamos ao caso, que estes negrumes chamam espectros que o povoem. É calamidade a Shakespeare ou a Ibsen? Assigna ao meu drama um nome maior que o de Shakespeare. A vida, a grande mestra dos Shakespeares maiores e menores. Eduardo começou do princípio. O Farol é um romance. Um romance iniciado na antiguidade, com fogueiras armadas nos promontórios para norteio das embarcações de remo, e continuado séculos em fora até nossos possantes holofotes elétricos. Enquanto subsistir no mundo o homem, o romance Farol não conhecerá epílogo. Monótono como as calmarias, embrecham-se nele, a espaços, capítulos de tragédia e loucura, gravuras pungentes de Doré, quebrando a monotonia de um diário de bordo. O caso dos albatrozes foi um deles. Gerbita meteu-se no Farol aos 23 anos. É raro isso. Quem é Gerbita? Sabê-lo-ás em tempo. É raro isso porque, no geral, só se metem nas torres marítimos eirados, quarentões batidos pela vida e descrentes das suas ilusões. Deixar a terra na quadra verdolenga dos 20 anos é apavorante. A terra! Nós mal damos tento da nossa profunda adaptação ao meio terreno. A sua fixidez, o variegado dos aspectos, o bulício humano, a cidade, os campos, a mulher, as árvores. Sabem os faroleiros melhor do que ninguém o valor dessas teias. Enlourados num bioco de pedra, tudo quanto para nós é sensação de todos os instantes, neles é saudade ou desejo. Cessam os ouvidos de ouvir a música da terra, rumorejos de arvoredo, vozes amigas, barulho de rua, as 1001 notas de uma polifonia que nós sabemos que o é e encantadora unicamente quando uma segregação prolongada nos ensina a lhe conhecer o ritmo. Cessam os olhos de rever as imagens que desde a meninice lhes são habituais. Para os ouvidos só há ali, dia e noite, ano e ano, o marulho das vagas às chicotadas no enrucamento da torre. Para a vista, a eterna massa que ondula, ora torva, ora azul. Variante única, trazem-na as velas que passam de largo, donairosas como garças, ou os transatlânticos penachados de fumo. Figura tu a vida de um homem, desraigada à querência
e assim posto, qual galé, dentro de uma torre de pedra, grudada como craca a um ilhéu também de pedra. Terá poesia de longe, de perto é alucinante. Mas o Jerebita... Uma leitura de Kipling despertou-me a curiosidade de conhecer um farol por dentro. O perturbador do tráfego? Parabéns pela argúcia, foi justamente a história do Dawes o ponto inicial do meu drama. Esse desejo incubou-se-me cá dentro, à espera de ocasião para grelar. Certo dia fui esparecer ao cais, e lá estava, de mãos às costas, a seguir o vôo do João Grandes e a notar a gama dos verdes luzentes que a sombra dos barcos ondeia na água represada dos portos, quando abicou uma lancha e vi saltar em terra um homem de feições duras e pele encorreada. Ao passar por pé de um magote de catraeiros, um deles chasqueou em tom amolecado: "Jerebita, como vai a Maria Rita?" O desembarcadiço rosnou um palavrão de grosso calibre e seguiu caminho de sobressalho carregado. Interessou-me aquele tipo. Quem é, indaguei? Pois quem há de ser senão o faroleiro dos albatrozes? Não vê a lancha? De facto, a lancha era do farol. A velha ideia deu-me cotoveladas. É hora. Fui-lhe no encalço. Senhor Jeruíta? O homem entreparou, como admirado de ouvir-se nomear por boca desconhecida. Emparelhei-me com ele e, enquanto andávamos, fui-lhe expondo os meus projetos. Não pode ser, respondeu. O regulamento proíbe sapos na torre, só com ordem superior. Ora, eu tenho corrido mundo, sei que marosca é essa de ordens superiores. Meti a mão no bolso e cochichei-lhe o argumento decisivo. O faroleiro relutou uns instantes, mas corrompeu-se mais depressa do que supus e, guardando o dinheiro, disse: "Procuro o Dunga, patrão da Gaivota Branca, terceiro armazém. Diga-lhe que já falou comigo, de quinta-feira em diante. E bico, hein?" Prometi-lhe caladíssimo e tornei ao cais em cata do Dunga. Que sim, foi a resposta do ilhéu palavroso, logo que expus o negócio. Já fizera isso certa vez a outro maluco e sabia prender a língua para não atazanar a vida aos amigos. E como me informasse do faroleiro, é Jerebita, de apelido ganho no Purus, onde serviu como grumete. Ao depois se meteu na lanterna, por amor de amores, o alarve, como se faltassem elas por aí, e bem catitas. Mulheres, a mim é que não empecem, as songuinhas. O dema estolha que eu... E foi pelas mulheres além, a dar de rijo, com razões nem melhores nem piores que as de Schopenhauer de alto bordo. No dia aprazado, antemanhã, a gaivota largava de rumo ao farol. Saltei num atracador tosco, de difícil abordagem. Encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. Recebeu-me de boa sombra, largando o esfregão para fazer as honras da casa. Examinei tudo, dos alicerces ao lanternim, e à hora do almoço já entendia de farol mais que uma enciclopédia. Jerebita deu trela à língua e falou do ofício com muita psicologia, e psicologia melhor do que a que um romancista põe num romance maçador. Também narrou a sua vida desde menino, a grumetagem no Purus, sua paixão pelo mar e, por fim, a entrada para o farol aos 23 anos de idade. Porquê assim tão moço? Caprichos do coração, má sorte, coisas, respondeu com ar triste. E acrescentou após uma pausa, mudando de tom: "Pois a vida é cá isto que vê. Boazinha, hein? Entretanto, boa ou má, temos, os faroleiros, um orgulho. Sem nós, essa bicharada de ferro passeia na água fumando seus 2, seus 3 charutos. Lá vem um!" Interrompeu-se, fisgando com a luneta uma fumaça remota. Bandeira alemã, 2 chaminés, rumo sul. Há de ser um cap. O Trafalgar, talvez. Seja lá que diabo for, vá com Deus. Mas como ia dizendo, sem os faroleiros a manobrar a ótica, esses comedores de carvão haviam de rachar à toinha aí pelos bancos. Basta cair a cerração e põem-se eles tontos, a urrar de medo pela boca das sereias, que é mesmo um cortar a alma à gente. Porque, então, nem farol nem caracol. É a cegueira. Navegam com a morte no leme,
Fora disso, salva-os o foguinho lá de cima. Pouco antes da minha entrada para aqui houve desgraça. Um cargueiro, do Bremen, rachou o bico ali no capelão. Quem é o capelão? O capelão, pois o capelão é o raio da terceira pedra por este. São 3 deste lado, a menina, que é a primeira, a gurutuba, que é a do meio. A criminosa é o capelão, que reponta mais ao largo e só mostra a coroa nas grandes vazantes. Cá a bombordo ainda há 2, a Virgem e a Maldita, onde bateu o Rotterdam. E aquela lisinha, acolá? Uma coitada que nem nome tem. É mansa. Está muito perto da terra, não faz mal a navio. Ali mora um anequim, bichanca de tamanho do diabo, que gosta de virar canoas. Mas aqui para nós, moço, isso é embrumação. Peixe mora em todo o mar, não tem toca como bicho de terra. É abusão de pescador. Quando há mar, não se enxerga nada por ali. Mas se a água serena e vem vinda vazante, vai aparecendo um lombo de pedra lisa com jeito de peixe. Passa um pescador atulambado, vê aquilo de longe. É anequim, e toca a safar com o medão na alma. Se acontece embravecer a água e dá temporal e a canoa vira, que é de fulano. Tá, foi o anequim. Toda a gente pega feito mulher velha. Foi o anequim do farol. Ora, aí está como são as coisas. Ele há muito anequim tintureiras por aqui, onde é mar sem cação. Mas dizer que um tal mora ali é em broma. E na sua pinturesca linguagem de marítimo, que às vezes se tornava prodigiosamente técnica, narrou-me toda a vida daquelas paragens malditas. Falou de como, segundo a tradição, se foram batizando os recifes. Falou dos crimes de cada um, das hecatombes periódicas de aves noturnas que, cegadas pela luz, batem de peito contra os vidros da lanterna, juncando o chão de corpinhos latejantes, das medonhas tormentas nas quais o farol estremece como a tiritar de pavor. De que não falou Jerebita naquele inesquecível dia? E o ajudante? Tem-no cá? Perguntei. O rosto do meu faroleiro mudou de expressão. Vi de relance que eram inimigos. É aquele estupor que lá pesca, disse, apontando da janela um vulto imóvel acocorado num penedo. Está a apanhar garupinhas. É o cabaré. Mau companheiro, mau homem. Entreparou. Percebi que mascava uma confidência difícil, mas a confidência denunciou-se apenas. Jerebita sacudiu a cabeça e murmurou como de si para si. Está cá de pouco, e é o único homem no mundo que não podia cá estar. Já reclamei, já mostrei o perigo ao capitão do Porto, mas qual? Estranha criatura, o homem. Isolados do mundo naquela frágua, ambos náufragos da vida, o ódio os parava. Não faltavam, entretanto, acomodações no farol para as famílias dos seus guardiães, porque não as tinham ali. Seria um bocado de mundo a lenir as agruras do emparedamento. Interpelei-o, mas Jerebita retrucou-me de modo enviesado. Família não tenho, isto é, tenho e não tenho. Tenho porque sou casado e não tenho porque... Histórias. Estas coisas de família é bom que fiquem cá com a gente. Notei de novo que, a pique de uma revelação, mascava o segredo, por desconfiança ou pudor. Suas feições endureceram. Sombras más anuviaram-lhe a fisionomia. E mais torvo ainda me pareceu quando Cabré entrou, sobraçando um balaio de pescado. Tipo de má cara, passou, em direitura à cozinha, sem nos volver um olhar. Mal se sumiu o bruto, Jerebita exclamou: Raio do diabo! Pespegando num caixote expiatório um murro de fender pinho. Depois, o mundo é tão grande, há tanta gente no mundo e cai-me aqui o único companheiro que eu não podia ter. Porquê? Porque é um louco. Entre o primeiro e o segundo porque notei transição radical. Dúbio o primeiro, o segundo afigurou-se-me resoluto, como iluminado pelo clarão de uma ideia brotada no momento. Desde esse dia nunca mais Jerebita abandonou o tema da loucura do outro. Demonstrava-me de 1000 maneiras. E aqui, onde os chãos perdem a tramontana, argumentava.
Um já assim, rachado de telha aos 3x2, rebenta como bomba em fogueira. Eu jogo que não var ao mês. Não vê os seus modos? Metade por sugestão, metade por observação leviana, razoável me pareceu a profecia, e como Jerebita sem cessar malhasse na mesma tecla, acabei por convencer-me que o casmurro era um fadado ao hospício, com pouco tempo de equilíbrio nos miolos. Um dia Jerebita abordou a questão nestes termos: quero que o senhor me resolva um caso. Estão dois homens sós numa casa. De repente, um enlouquece e rompe como cação esfomeado sobre o outro. O outro deve deixar-se matar como um porco ou tem o direito de atolar a faca na garganta do bicho? Era por demais clara a consulta. Respondi como um rábula positivo. Se Cabré enlouquecesse e te agredisse, não havendo socorro à mão, matá-lo seria um direito natural de defesa. Matar para não morrer não é crime, mas isto só em último caso, você compreende. Compreendo, respondeu-me distraidamente, como quem lá segue os volteios de uma ideia secreta, e depois de longa pausa, seja o que Deus quiser, murmurou entre si, recaindo em cismas. Deixei-me ficar à janela a ver cair a tarde. Nada mais triste do que uma Ave-Maria no ermo. A treva espessara as águas e absorvia no céu os derradeiros palores da luz. No poente, um leque aluarado vermelhava nas varetas, com dedadas sangrentas de nuvens a barrá-lo de listrões horizontais. Triste. A ardósia do mar, as primeiras estrelinhas entreluzindo a medo, o marulho na pedra, tchá, compassado, eterno. A alma confrangeu-se-me de angústia. Vi-me náufrago, retido para sempre num navio de pedra, grudado como desconforme craca na pedranceira da ilhota. E pela primeira vez na vida senti profundas saudades dessa coisa sórdida, a mais reles de quantas inventou a civilização. O café, com o seu tumulto, a sua poeira, o seu bafio a tabaco e a sua freguesia habitual de vagabundíssimos agentes de negócios. Correram dias. Minto. No vazio daquele dissaborido viver no ermo, o tempo não corria. Arrastava-se com a lentidão da lesma por sobre chão liso e sem fim. Jerebita tornara-se enfadonho. Não mais narrava pintorescos incidentes da sua vida de marujo. Aferrado à ideia fixa da loucura do Cabré, só cuidava em demonstrar-me os progressos dela. Fora desse tema sinistro, sua ocupação era seguir de olhos os navios que repontavam ao largo, até vê-los sumirem na curva das águas. Velas, poucas alvejavam, tirando barquinhas de pesca, mas uma que surgia lá nos levava aos olhos e à imaginação. Como casa bem com o mar o barco de vela, e que sórdido baratão craquento é ao pé dele o navio de vapor. Escunas, corvetas, pequeninos cúteres, fragatas, lugres, brigues, iates, o que lá vai passado de leveza e graça. Substituem-nas às garças leves, feios caravelhos de ferro e piche, a elas que viviam de brisas e ventos, negros comedores de carvão, bicharocos que mugem roncos de touro enrouquecido. Progresso, amigo, tu és cômodo, és delicioso, mas feio a valer. Que fizeste da coisa linda que é a vela enfunada? Do barco à antiga, onde ressoavam canções de maruja, e todo se enleava de cordame, e trazia gageiro na gávea, e lendas de serpentes marinhas na boca dos marinheiros, e a Nossa Senhora dos Navegantes em todas as almas, e o medo das sereias em todas as imaginações. Desfez a poesia do reino encantado de Anfitrita, ao ronco dos lusitâneas, hotéis ambulantes com garçons em vez de lobos do mar, incaracterísticos, cosmopolitas, sem donaire, sem capitães de suíças, pitorescos no falar como 600 milhões de caravelas. O carvão sujou a aquarela maravilhosa que desde Hanan e Ulisses vinha pintando o veleiro na tela oceânica. Se para o caso dos loucos e te metes por intermédios poéticos para o uso de meninas olheirudas, vou dormir. Volta ao farol, romanticão de má morte. Devia castigar-te, sonegando à tua curiosidade o epílogo do meu drama, ó filho do café e do carvão.
Conta, conta! Certa tarde, Jerebita chamou a minha atenção para o agravamento da loucura de Cabrea e aduziu várias provas concludentes. Queira Deus que não seja hoje. Tens medo? Medo? Eu? De Cabrea? Queria que tu visses a estranha expressão de ferocidade que lhe endureceu o rosto. A conversa parou aí. Jerebita chupava cachimbadas nervosas, fechado de sobressalho como quem rumina uma ideia fixa. Deixou-me e logo em seguida subiu. Como anoitecesse, recolhi pouco depois e deitei-me. Dormi e sonhei. Sonhei um sonho agitadíssimo, guinhoesco, com lutas, facadas, o diabo. Lembro-me que, agredido por um facínora, desfechei contra ele 5 tiros de revólver. As balas, porém, grudaram-se à parede e deram de ressoar e barulhar de um modo tal que me despertou. Mas, acordado, continuei a ouvir o mesmo rumor, vindo de cima, da lanterna. Presinto a catástrofe esperada. Salto da cama e aguço o ouvido. Barulho de luta. Corro à escada, galgo aos 3 degraus, mas no topo esbarro com a porta fechada. Tento abri-la, não cede. Escuto. Era de facto luta. Rolavam corpos no chão, fazendo retinir os vidros da lanterna, e ouvia-se um resfolegar surdo, entremeado de embates contra os móveis. Completa escuridão. Nenhuma réstia de luz coava para a escada. Minha situação era esquerda. Ficar ali, inútil, quando portas adentro 2 homens se entrematavam? Estava nessa dubiedade quando um choque violento escancarou a porta. Um clarão de sol chofrou-me os olhos. Senti nas pernas um tranco e rodei escada abaixo, decambulhada com 2 corpos engalfinhados. Ergui-me, tonto, e vi em rebolo no chão os 2 faroleiros atracados. Atirei-me à luta em auxílio de Jerebita. 2 contra 1! Gemeu Cabré sufocado. É cobardia! Pela primeira vez lhe ouvi a voz, e hoje noto que nada nela denunciava loucura. No momento pensei diversamente, se é que pensei alguma coisa. Jerebita, com grande assombro meu, também me repeliu. Não, não, eu só! Nisto um pégão de nortada, varrendo a torre, trancou a porta do lanternim com estrondo. Envolveu-nos de novo a escuridão. Começa aqui o horror. Os rugidos que ouvi, os arranques e sacões formidáveis da luta nas trevas, a minha ansiedade, estão aí uns minutos de vida que não desejo ver reproduzidos. Perdi a noção do tempo. Durou muito aquilo? Não sei dizer. Só sei que a tantas ouvi, escapa ao peito de Jerebita, um urro de dor e logo em seguida uma imprecação. Desgraçado! Cujas derradeiras sílabas morreram num trincar de dentes atassalhando carnes. Cabré gorgolejou uns roncos que se casaram com o arquejar do peito de Jerebita. A luta esmoreceu. Sem palavras na boca, cegado pela escuridão, eu só ouvia, fora, os uivos da nortada e ali, aquele arquejo do vencedor exausto, caído à beira do vencido. Com os olhos da imaginação eu via esse quadro, que com os da cara enxergava tanto como se tivera a cabeça envolta em veludo negro. Não te conto os pormenores do epílogo. Obtive luz e o que vi não te conto. Não te descrevo o hediondo aspecto de Cabré, com a carótida estraçalhada à dente, caído num lago de sangue. Nem te digo o estado de Jerebita, com a cara e o peito vermelhos, a mão sangrenta com um dedo a menos, estatelado no chão sem sentidos. Nem te conto os meus transes diante daqueles corpos martirizados, àquela hora da noite, daquela terrível noite, negra como esta e sacudida por um vento do inferno. Na manhã seguinte, Jerebita pousou a mão no meu ombro e disse: o mar não leva daqui os corpos à praia. O mundo não precisa saber de que morreu Cabré. Caiu n'água. Morte de marinheiro. E o moço é testemunha de que matei para não morrer. Foi defesa. Agora vai jurar-me que isto ficará entre nós. Jurei-o lealmente, tocando de leve a mão mutilada. E ele, num acesso de infinito desalento, quedou-se imóvel, a olhar para o chão, murmurando insistentemente. Eu bem avisei. Não me acreditaram. Agora está aí, está aí.
Está aí. Nesse mesmo dia veio buscar-me o Dunga. Mal a gaivota largou, narrei-lhe a morte do faroleiro, romanceando-a. Cabré, louco, a despenhar-se torre abaixo e a sumir-se para sempre no seio das ondas. Dunga, assombrado, susteve no ar os remos. Pois morreu, e louco? Está claro. Claro lhe parece que a mim conhecia-o. Não conhecia outra coisa, desde que furtou a Maria Rita. Que Maria Rita? Pois a Maria Rita, mulher do Jerebita, então não sabe que ele seduziu, ó Messa. Abri a minha maior boca e arregalei o que pude os olhos. Como sabe disso? É boa, sei porque sei. Como sei que aquela gaivota que ali vai é uma e que este bar é mar. A Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como o demo. O tolo do Jerebita derriou-se de amores pela bisca e lá casou. E vai ela, a songuinha, mal o homem saía no purus, metia em casa ao cabré. E nesse jogo viveram até que um dia fugiram juntos para outra terra. O pobre do Jerebita, se não acabou de paixão, é que é teso, mas entrou para o farol, o que é também um modo de morrer para o mundo. Pois bem, a bola vira, o tempo corre, e vai senão quando quem mete o governo no farol é lugar do defunto Gabriel. Ao cabré, que também andava descrente da vida porque a Rita fugira com terceiro. Coisas do mundo. Agora diz-me, Vossa Senhoria, que o homem enlouqueceu e rodou do penedo e lá o rói o peixe. Está bem, antes assim, que do contrário era em ponta de faca que aquilo acabaria. Calei-me. Há situações na vida em que as ideias embaralham de tal arte que é de bom conselho deixá-las assentarem-se de per si, como líquidos turvos. Eis como o grande Eduardo foi empulhado por um assassino vulgar. Perdão, o facto de se não manejarem floretes não tira àquele pugilato o caráter de duelo. Cavalaria rusticana, então? E por que não? Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.